Meus queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui, eu e a Irene, a mãozinha dela Oi, aqui, gente. para darmos continuidade ao nosso curso. Espero que tenham tido uma boa semana, espero que estejam se mantendo animados, firmes, na fé, na presença de Cristo, o Cristo presente, o Emmanuel, Deus conosco. Bom, para quem já está acostumado com o nosso curso, com as aulas, sabe como A gente não funciona. espera ninguém chegar. A gente não espera, já vai direto ao ponto. Porque é muito material, muito conteúdo. Não tem chamada, não tem nada, vai entrando, vai chegando e abrindo a Bíblia na mão. E o gato miando também. Gato miando. Tem participação especial. Tem participação especial, fundo musical. Ó, hoje ele está agitado. Cai lá fora. Seu tratante, vem cá. Toda classe tem um aluno rebelde, né, que não se comporta bem. Hoje ele A tá namorada assim. dele deve estar lá fora. Nós estamos então no curso de Apocalipse. O nome desse curso já diz qual é a nossa abordagem, é pé no chão, uma abordagem aplicada do livro de Apocalipse, tentando abrir caminhos não tão comuns ou caminhos novos para enriquecer a nossa reflexão. Dividimos o curso em 4 partes e, felizmente, né, já estamos na última parte, que é a parte, digamos, mais importante, a parte de exposição do conteúdo. Na primeira parte, nós tratamos dos conceitos importantes do livro de Apocalipse. Na segunda parte, eu tratei da história da interpretação do Apocalipse, para ficar bem claro que nós temos uma rica herança de interpretação, né? E que cada interpretação tem seu lugar na história, seu lugar no tempo, com seus acertos e erros, né? Na terceira parte, eu tratei de temas introdutórios ao livro, que são destinatários, localização, estrutura, datação, autoria, essas informações importantes para a compreensão do livro. E desde as últimas, acho que 7 aulas, deixa eu ver, foram 3 mais 3, hoje 6 aulas, hoje é a 6ª aula dessa nova sessão, nós estamos estudando o conteúdo do Apocalipse. E para ser desafiador, eu resolvi abordar o Apocalipse por temas. Então vocês, se estudam o Apocalipse, estão acostumados a estudá-lo como se lê, capítulo por capítulo, né? Eu dividi o Apocalipse em temas principais, obviamente, porque não daria tempo de abordar tudo. Esses temas são Jesus Cristo, Igreja, depois o reino da besta, né, a Babilônia, os julgamentos e o reino de Deus. Já cobrimos o primeiro tema, que é o tema de Jesus, 3 aulas, e agora estamos cobrindo o segundo tema, que é o tema da Igreja. Nesta abordagem ao tema da Igreja, eu não vou tratar apenas dos capítulos 2 e 3. Nós encerramos hoje a 3ª aula de Igreja, de Eclesiologia, Logia da Eclésia, ou seja, estudo da Igreja. Nós encerramos hoje esta porção mais rica a respeito do tema, que são os capítulos 2 e 3. A partir de domingo que vem, me lembra disso no final da aula, eu vou indicar as leituras por onde eu vou achar de novo a Igreja no livro do Apocalipse. Faço questão de enfatizar isso porque a abordagem principal do Apocalipse, aquela representada por Tim LaHaye e companhia, quer nos convencer que a Igreja some do Apocalipse, está fora do Apocalipse, na maior parte do livro, ou seja, do capítulo 4 até o 19.
Como eu não aceito essa tese, então eu sou obrigado a matar a cobra e mostrar o pau, né? Quer dizer, eu tenho que achar, então, a igreja onde eles não acham. Eu tenho que rastrear o texto e achar, desculpem, a igreja nos demais capítulos. Bom, vamos lá então, hoje é a aula número 30. Nós estamos estudando os capítulos 2 e 3, desde a aula 28, né? 28, 29, hoje é a terceira e última. Claro que eu poderia ir mais umas 3 aulas pela frente, com certeza, mas não farei isso porque estou ensinando o método. O método, claro, que eu propus. E vocês aceitaram, obviamente, porque não lhes dei essa escolha. Né? Aqui é assim. A aula online é assim, né? O professor fala, os alunos podem até chiar, mas o professor não ouve, finge que todo mundo concordou e pronto. Bom, o que eu estou fazendo? Eu peguei as 7 cartas que estão nos capítulos 2 e 3, desmontei as cartas e montei-as novamente por tópicos. Então, vou fazer de novo aquele exercício abstrato, né, imaginário, de colocar todas as cartas assim, uma do ladinho da outra. Eu estou falando assim porque é uma porção, né? Tem um texto aqui no meio, imaginário. Então, você pega todas as cartas, coloca uma do lado da outra como se fossem colunas, né? Então, você tem aqui na primeira Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim, uma do lado da outra, né? Olhando as cartas assim, uma do lado da outra, fazendo uma leitura rápida, a gente percebe que todas elas seguem uma estrutura básica. Qual é a estrutura básica? Primeiro, um endereçamento, digamos, uma ordem. Ao anjo da igreja tal, escreve. Segundo, tem uma autodescrição de Cristo. Assim diz aquele que, e aí uma descrição de Cristo. Então esse é o segundo tópico. O terceiro tópico, comum a quase todas as igrejas, é a do elogio, em que Cristo diz o seguinte: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua perseverança, sei que você é fiel, etc, etc. Quarta linha, que foi aquela que nós estudamos na aula passada, é a da reprovação, em que Cristo diz o seguinte: tenho, porém, contra ti isto. A quinta linha é uma linha que eu chamei de exortação com ameaças e bênçãos, que é aquela em que Cristo fala assim: por isso exorto você a isto. Em face da reprovação, exorto você a isso. Arrepende-te, volta, faça isso, faça aquilo, tá? E a ameaça e a bênção vem anexada, né, anexa à exortação, que tem mais ou menos a seguinte forma: senão venho a ti e farei isso, né? Então essa ameaça está condicionada à resposta que a igreja dará ou não à exortação de Jesus Cristo. Depois, na sexta linha, ele faz promessas aos vencedores. E na sétima linha, que é igual para todas as cartas, muda apenas a ordem entre a promessa e a sétima linha, a sexta e a sétima linha, que é aquela em que ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, feita essa disposição, eu pulei aquela parte importante, mais básica, que é estudar cada carta no seu devido contexto. Então, eu desconsiderei as colunas e agrupei, então, as cartas agora por tópicos. O que eu tenho, então? Eu tenho um conjunto de descrições de Jesus Cristo que eu deixei de lado porque já foi tratado na aula da Cristologia, tá? Tem a seção do elogio, tem a seção da reprovação, tem a seção da exortação, tem a seção das promessas, basicamente, né? A chamada também é igual para todas.
Então, independentemente da igreja, o que que eu tenho? Eu tenho um panorama, um retrato do que Cristo aprova na igreja. Eu tenho um panorama mesmo, um retrato geral daquilo que Cristo reprova nas suas igrejas. Eu tenho um panorama daquilo que ele exorta, que ele comanda as suas igrejas, exige delas. E eu tenho então agora também, na aula de hoje, um conjunto de promessas a um grupo que está dentro das igrejas, que é o grupo dos vencedores, né? É claro que esse conjunto se aplica em primeira mão às igrejas históricas da Ásia, às igrejas de Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia e etc. Mas nos permitem, essas recomendações, esses tópicos, nos permitem fazer uma projeção e uma aplicação às nossas igrejas. Então, como Cristo pastoreia as 7 igrejas, ele pastoreia todas as igrejas, inclusive a minha e a sua. E então nós podemos, à luz dessas 7 igrejas tipológicas, né, nós podemos projetar o que Cristo diria para nós, né? Como nós nos encaixamos nessas palavras de Cristo às suas igrejas, ok? Se você estiver gostando, pode curtir e compartilhar agora. Isso. Aproveite aí enquanto você está Toma uma aguinha que tá ajustando, calor agora, muito bem. aproveite enquanto você está rememorando e tentando entender esse meu discurso, né? Curta, compartilhe, chame pessoas, não esquece também do nosso canal no YouTube. Tem pessoas que não gostam muito de rede social, preferem assistir depois no YouTube, com tempo, etc. Então fique à vontade e divulgue para nos ajudar a oferecer esse material gratuitamente ao maior número de pessoas. Bom, esse método que eu estou usando, eu poderia, claro, gastar aqui uma ou mais aulas para cada linha dessa, né? Vocês perceberam que na aula passada eu falei sobre reprovação e não consegui cumprir o conjunto, né? Mesmo tendo resumido em 2 tópicos, né, que foram doutrinas e obras, né? Eu não consegui chegar ao final. Tudo bem, eu não estou preocupado com isso. Ele vai querer dar um curso de 2 anos, eu não estou preocupado com isso. Mas você pode, à luz desse meu método, né, se gostar dele, se achar que foi útil para você, você pode dar sequência. Você pode fazer o mesmo exercício a partir do arquivo que eu disponibilizei aí na internet, no YouTube, também no site EBD Online, né? Você pode dar continuidade. Então hoje eu vou me dar o direito, né, de pular para a linha 6 e terminar então a abordagem dos capítulos 2 e 3 na linha 6, ok? Então eu poderia fazer uma ou 2 aulas sobre a linha 5. Qual que é a linha 5? A linha da exortação. Não vou fazer, vou deixar como tarefa de casa, tá? E vou agora então para a linha 6. Qual que é a linha 6? Promessas aos vencedores, tá? Vou apresentar a síntese das promessas, que obviamente são para todos os cristãos, né? Todos os cristãos vencedores, bem entendido, né? E independentemente se eu vou conseguir apresentar as sete promessas aqui, você entendeu o método e eu me darei por satisfeito. Espero que você também se dê por não satisfeito, mas desafiado a prosseguir nesses estudos. Feito então? Deu para entender? Vamos trabalhar hoje então a linha 6, tá? Linha 6. A linha 6 é fácil de você identificar nas cartas, se você estiver aí, espero eu, né, com a sua Bíblia na mão, de preferência uma Bíblia de verdade, né, irmão, que é a Bíblia impressa, né? A Bíblia impressa, daquela que você pega, passa as folhas, bem velhinha, assim como essa minha aqui, que eu não troco por nada, né, que já tem mais de 30 anos.
Brincadeira, Cheia de irmão. Pode anotações. usar tablet, pode usar, né, e tal, não tem É problema. brincadeira, tem mais de 30 essa. É brincadeira, tem mais de 30. Mas se você tiver uma Bíblia impressa, daquela boa, né, você pode verificar que a promessa está geralmente no último versículo. Então é fácil, né? A tua Bíblia deve estar dividida em títulos, endereçando a carta a cada igreja, né? E você pega a última linha e vai estar lá. O vencedor, tal, 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 tal. Ao vencedor, tal, 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 tal. Então, na primeira carta está no versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Segunda carta está no capítulo 2, versículo 11. Terceira carta está no capítulo 2, versículo 17. A quarta carta está nos versículos 26, 27 e 28. Essa aqui tem uma promessa grande, 3 versículos de promessa, né? A quarta carta está no capítulo 3, versículo 5. A sexta carta está no capítulo 3, versículo 12. E a sétima carta está no capítulo 3, versículo 21. Se você seguiu comigo esta identificação, identificação, você vai perceber que nas primeiras cartas, nas primeiras 3 cartas, deixe-me ver aqui, 1, 2, 3, nas primeiras 4 cartas, 1, 2, 3, não, nas primeiras 3 cartas, a chamada para ouvir o Espírito vem antes e a promessa depois. Nas últimas 4 cartas, a promessa vem primeiro e a chamada para ouvir o Espírito Santo depois. Como isso não pode ser, não deve ser tomado como mero acaso, pode ser que haja aí uma indicação do autor do porquê ele fez isso. Ele não explica porque que ele inverte a linha 6 e a linha 7 a partir da 4ª carta, tá? Eu não vou especular sobre isso, mas deixo aí aberta esta questão. Bom, nós temos então as promessas, né? É importante que você tenha lido, não vou tomar tempo da aula agora lendo para a gente ganhar tempo, mas eu vou sintetizar as promessas em 1, 2, 3, 4. Sintetizar 7 em 4 é grande coisa, né? Mas eu vou sintetizar as promessas debaixo de 4 títulos, tá? E os títulos são, ou seja, as promessas, elas resultam em 4 títulos, capítulos 2 e 3, tá? Elas resultam em 4 conjuntos, digamos assim. Vida eterna, tá? Quer anotar? Vida eterna, nova identidade, nova posição e nova morada. Tudo novo, né? Eis que faço novas todas as coisas. Eu até poderia ter colocado aqui vida nova, né? Nova vida, né? Até poderia, né? Seria bem evangélico também, né? Mas vamos lá, vida eterna. 4 tópicos. Vida eterna, nova identidade, nova posição e nova morada, tá? Então, eu percebi que as 7 promessas se agrupam, se repetem, se encaixam sobre esses 4 títulos. Então, a igreja de Éfeso, a promessa fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida é um símbolo, já vou explicar, tá? Mas estou só resumindo. A árvore da vida é um símbolo de vida, portanto, da vida eterna. Em Esmirna, ele fala assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ora, se é uma promessa negativa, não sofrerá, portanto, é uma promessa que pode ser entendida positivamente como vida eterna, né? Não sofrerá o dano da segunda morte, significa dizer, pode sofrer o dano da primeira morte, mas não da segunda. Portanto, pode perder a vida física, mas não perde a vida eterna.
Em Pérgamo, a promessa diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 17: ao vencedor darei do maná escondido. O maná escondido, ou maná, né? Antes de falar do maná escondido, maná era o pão do deserto que garantiu a vida do povo de Deus no deserto. Então, num lugar de morte, deserto é lugar de morte, Deus proveu alimento para a vida. Então, de novo, o maná escondido diz respeito à vida eterna. Depois, na igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5, ele fala que será vestido de vestes brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Livro da vida, vida eterna. Então, na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Sardes, eu encontrei promessas de vida eterna. Ok? Uhum. E quais igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Sardes. Então, em 4 igrejas, eu resumi as promessas num único título, vida eterna. Todas elas dizem respeito à vida eterna, ok? A vida perene, a vida vitoriosa, a vida que Cristo oferece, como dizia aquele velho cântico. Bom, eu já falei então da igreja de Éfeso, já falei da igreja de Esmirna. Igreja de Pérgamo, surgiu um detalhe novo aqui, que está no capítulo 2, versículo 17, olha só. Junto com o maná, que eu classifiquei como vida eterna, aparece uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, esta promessa eu identifiquei como nova identidade. Tá? Peraí. Nova identidade, novo nome, nova identidade. É pedrinha branca. Pedrinha branca com um novo nome. Então, ao invés de receber seu registro de nascimento, né, como o cartório faz para os pais quando nasce uma criança, Jesus promete dar o seu nome escrito em pedrinha, numa pedra branca, uma tabuinha de pedra, dizendo, como se fosse um amigo secreto, né? Só que o nome é para você mesmo, né? Só você sabe seu novo nome, né? Vamos estudar um pouquinho o que significa isso. Mas eu entendo aqui esse novo nome como prometendo uma nova identidade. Quem você é de fato? Quem é você? Você é o que você pensa de você? Você é o que as pessoas dizem de você? Quem você é de fato? Então isso será revelado aqui como promessa. Em Sardes, indo lá de novo, eu falei o que eu falei aqui? Do livro da vida, né? Livro da vida, aparece aqui também, pelo contrário, não apagarei o seu nome do livro da vida, uma promessa negativa, né? Ou seja, está escrito lá e nunca será apagado, mas ele fala também o seguinte: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Então essa nova identidade será confessada publicamente, será testemunhada publicamente. É interessante, eu falei aqui agora há pouco do cartório, né? Bom, nosso filho tem quase 30 anos, então não sei mais como que isso é feito, mas no cartório, no registro de nascimento, tem testemunhas, né? Que o fulaninho nasceu pesando tantos quilos, sei lá o quê, filho do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, parará, parará, e tem testemunhas no seu registro de nascimento, assim como tem no de casamento. Jesus aqui fala que vai pegar o pai e os santos anjos como testemunhas do seu novo nome. Isso vai aparecer também em Filadélfia, vamos lá, no capítulo 3, versículo 12, fala assim, faloei coluna no templo do meu pai, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Então, gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade e o meu novo nome.
Então, fala aqui também de uma nova identidade. Então, eu achei o segundo título na igreja de Pérgamo, na igreja de Sardes e na igreja de Filadélfia, ok? Vamos agora, então, para a nova posição. Eu achei apenas na igreja de Filadélfia, inclusive acabei de ler, mas eu achei importante destacar, poderia ter colocado junto com nova morada, mas eu achei importante destacar quando ele fala que no capítulo 3, versículo 12, ele fala assim: ao vencedor faloei, parece o Michel Temer, né? Eu o farei, né? Eu o farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, uma nova posição de coluna no santuário do meu Deus. Vamos ter que estudar o que é isso, né? Mas veja, uma igreja só que coloca esse item aqui, mas eu quis destacá-lo em separado. Qual igreja que é mesmo? Igreja de Filadélfia, tá? Não a Filadélfia americana. Foram os americanos que copiaram esse nome grego lá da Palestina, tá? Que mais? Por último, então, nova morada. Eu achei a nova morada em Tiatira. Deixa eu ver aqui. No versículo... Esse aqui é aquele que eu falei que tem 3 versículos, né? Deixa eu ver aqui. Nova... não, nova morada eu já falei. Nova morada eu já falei. Posição já falei. Eu falei de morada? Não falei de morada, né? Não, falei de identidade. Tá, morada, desculpa. Tô fazendo confusão. Tá, Tiatira, desculpa. Vamos lá. Tiatira, ok. Aquele que tem 3 versículos. Nova morada. Deixa eu ver aqui onde que eu achei. Ao vencedor, ao que guardar até minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro, as regerá, assim como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Essa é uma promessa muito enigmática, nós vamos ter que entender o que significa isso, mas ele fala de uma posição de autoridade. Eu acho que eu poderia ter colocado aqui como nova posição também, né? Tudo bem, depois eu revejo, né? Mas também... acho que ficaria melhor aqui como nova posição. Nova posição. Da Tiatira. Da Tiatira. Embora ele fale ali, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Tá, mas acho que fica melhor trocar aqui para posição. Então vamos lá para a morada. A morada, então, está em outras igrejas, na Filadélfia. Deixa eu ver aqui. Quando ele fala da cidade, né? Gravarei também seu nome, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. Então, você terá o nome da cidade. Significa dizer o seguinte: quando você nasce, você tem sua naturalidade, né? Você tem sua naturalidade. Você é fulano de tal, portador do documento tal, filho de fulano de tal, fulano de tal, mas você nasceu aonde, né? Então você vai receber o nome da cidade, então uma nova morada. E por fim, aparece na igreja de Laodiceia: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, um novo lugar, um lugar de glória, um lugar do trono, né? Não fiquem muito animados, não, vocês que têm dom de liderança e dom de mandar, né? Porque eu vou ter que explicar o que significa o trono de Cristo. Dom de mandar é bom. Senão as pessoas pensam assim: aqui eu sou mandado, mas lá eu vou mandar. Tem que lembrar que é o reino de Deus, irmão. Tem que lembrar que é o reino de Deus. Mandar é ser servo. No reino de Deus é reinar como, não reinar sobre, né? Porque todos serão reis, lembra? Ele nos fez um reino sacerdotal. Todos serão reis, todos terão a dignidade de um rei. Todo cidadão será igual ao seu Senhor, porque seu Senhor lhe deu isso por promessa. Tudo bem, então? Eu vou fazer aqui uns ajustes nesses... Quem quiser tem tudo anotado. Sim. Porque às vezes eu não estou conseguindo anotar, porque são...
A Isso. gente não sabe se anota por igreja ou por Não, não, itens, pois aí é por isso que eu falei, eu é destruí diferente. as colunas das Então fica igrejas difícil anotar. e estou colocando por tópico, né? Tá. Mas tudo bem, eu falo aqui das igrejas e tal, só para a gente não se perder. Uhum. Bom, o que eu fiz então aqui até agora? Eu entendo, essa é uma proposição minha, que as 7 promessas, vocês percebam que em Éfeso tem uma promessa, Esmirna tem uma, Pérgamo tem 2, Tiatira tem uma, Sardes tem 2, Filadélfia tem 3 e Laodiceia tem uma. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, as 7 igrejas, eu achei 11 promessas. E as agrupei, agora ficou melhor, né? Agrupei 11 em 4 títulos, né? Em 4 tópicos, que eu resumi repetindo como vida eterna, nova identidade, nova posição e nova morada. Bom, vamos lá então. Eu vou trabalhar um pouco com essas promessas, vou traduzi-las, vou explicá-las e tal, para que elas venham ao chão, né? Porque até a Jerusalém virá ao chão. Então, nós vamos ter que trazer essas promessas ao chão da vida. E de preferência, saber o que elas significam, isso, né? e de preferência ao nosso chão, ao chão da América Latina, né? Então é isso que nós queremos fazer aqui, beleza? Sim. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falando e tal, vou tentar cobrir tudo isso. Se eu não conseguir, com certeza não conseguirei, porque já são 10h30. Você entendeu o método, né? E depois eu vou compartilhar as minhas anotações, né? Você vai ver que eu não falei, como é que fala? Não contei do conto a metade, né? 1/3. Não contei do conto 1/3, é isso? Acho que é. Vocês vão ver que tem muito material aqui para tirar. Bom, eu quero começar pela primeira palavra da promessa, que é igual para todas as igrejas, independentemente da qualidade delas, independentemente se elas têm elogios, exortação, não tem elogios, só tem bronca. Em todas elas, a promessa começa com ao vencedor ou o vencedor. A palavra vencedor, que vem do grego nikao, nike, da onde a marca Nike, né, tira a sua marca, né? Nike, Nike, tem nomes como Berenice, né? Verônica, Berenice, né? Todos eles têm esse componente nikao, venço, nike, vitória. Nós temos que entender aqui a noção bíblica de vitória. Eu já falei um pouco sobre isso em aulas passadas, acho que na primeira aula que eu dei sobre essa daqui, que foi a 28, que tem uma certa ironia na vitória, né? Essa palavra cria, digamos, um conjunto, uma ideia, uma carga ideológica, digamos assim, desde as perseguições que os judeus sofreram nas mãos dos impérios, né? Vocês conhecem a história que a partir do século 8, 7, 6, antes de Cristo, o povo judeu foi derrotado por impérios e a partir de então até a época de Cristo, passando pela época de Cristo, passando pela época da igreja da primeira igreja, a igreja do Novo Testamento, os judeus sofreram na mão dos impérios. E esses impérios chegaram ao ponto de matar judeus fiéis a Yahvé. E tem um momento agudo na história do povo judeu, que foi o embate do povo judeu com o Império Seleucida. O Império Seleucida governa o povo judeu mais ou menos no século II a.C. Então, entre 200 a.C. até 130, mais ou menos, antes de Cristo,
o povo judeu está sofrendo horrores na mão dos dos Seleucidas, especialmente por volta dos anos 160, que é a época da revolta dos Macabeus. Essa é uma época de uma perseguição feroz contra o povo judeu, em que eles conhecem muitos mártires. E esse embate do povo judeu fiel a Deus, procurando a mais rigorosa fidelidade e sofrendo a morte na mão dos seus algozes, gerou na literatura apócrifa a esperança de que Deus daria a vitória aos mártires mesmo após a morte. Então, é daqui dessa intensa perseguição que se forma no povo judeu a ideia do vitorioso apesar da morte. Então, vencer aqui, porque veja bem, olha o que nós temos aqui. Nós temos um povo judeu, da onde vão sair as escolas mais radicais dos judeus, né? Os homens piedosos, os homens mais rigorosos da lei, os antepassados dos fariseus, antepassados dos essênios, o povo rigoroso que cumpre a lei ao pé da letra para agradar Yahvé. Mesmo assim, mesmo sendo fiéis, mesmo preferindo morrer a, por exemplo, quebrar o sábado, ou comer coisa impura, ou desobedecer à lei, essas pessoas estavam morrendo. Deus não se levantava para livrar o seu povo da perseguição. E mesmo que eles tenham logrado alguma vitória contra esses Seleucidas, a vitória foi sangrenta. Se você ler o livro dos Macabeus, você vai ver que eles fizeram correr muito sangue. Então, no livro dos Macabeus, nessa literatura apócrifa, surge a ideia da vitória pela morte. Tipo, a justiça de Deus não poderá permitir que a morte do fiel na mão do ímpio, do perverso, seja a palavra final, né? Inclusive é daqui que os católicos tiram a doutrina do purgatório, a doutrina dos mortos que intercedem. Por quê? Porque são pessoas justas que estão morrendo. Então, uma vez que eles morrem, eles continuam lá do outro lado orando por aqueles outros justos que estão perecendo aqui, né? Então, eu queria que vocês tomassem muito cuidado com essa palavra ao vencedor. Porque o vencedor aqui não tem aquele teor triunfalista. Não tem aquele teor do eu determino, eu amarro, eu desfaço, eu não sei o quê. Esse vencedor aqui é aquele que vence porque mesmo que sua vida seja ameaçada de todas as formas, mesmo que a sua vida em sociedade, a sua vida como ser humano, como pessoa, como cidadão, seja caçada e ameaçada, você não trai o evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que os poderes do mundo imponham a você como é que se deve viver, sua fidelidade ao reino de Cristo não é traído, sua fidelidade não é abandonada. Então, nós temos que lembrar que o vencedor da igreja, o vencedor na igreja, é aquele que radicalizou a sua fidelidade ao Cristo do Evangelho. Porque tem muita gente sofrendo por outros Cristos. O Cristo que eles inventaram. Sim, né? exatamente. O Cristo violento, o Que Cristo... é triunfalista.
triunfalista, etc, etc, né? Quer pegar em armas e tudo mais. E né? vai fazê-los vencer a qualquer custo e sem sofrimento. Exatamente, sem sofrimento, exato. Por isso, tem uma diferença muito grande entre triunfar, entre triunfante e triunfalista. Triunfalista tem esse tom aí da igreja que pensa que nada vai lhe acontecer. Deus né? vai derrotar os Exatamente. inimigos, aqueles que pensam diferente são os inimigos. Exatamente. Deus vai derrotar. Né? Exatamente, é a igreja violenta. Com a gente não vai acontecer nada. É a igreja da violência. Tipo assim, aqui é o mundo, meu irmão. Já sabe de quem eu tô falando, né? Aqui é o mundo, meu irmão. Né? Aqui nós somos cidadãos dessa terra e nós temos que exigir, né? Eu não estou falando contra direitos de cidadania, mas estou falando que isso tem que ser movido por nossa fidelidade a Jesus Cristo, né? O reino que virá. Então, num sentido muito irônico, os vencedores que Cristo está chamando aqui são os perdedores. E isso vai ficar muito claro no livro do Apocalipse, né? O Tim LaHaye, ele pula essa parte, porque ele não quer ver a igreja sofrendo, né? Eu sinto muito, mas eu vou achar a igreja aqui no Apocalipse em páginas muito difíceis, né? E é a esses vencedores que o Apocalipse se refere. Eu vou dar aqui um exemplo no capítulo 11, versículo 7, que eu vou tratar daqui 2 aulas, fala assim, ó: quando as testemunhas tiverem concluído seu ministério, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. As vencerá. No capítulo 13, versículo 7, fala assim: foi dado à besta pelejar contra o santo e os vencer. Então, o sistema do mundo vai caminhar para cima do reino de Deus com tanta truculência que, para todos os efeitos práticos, os santos serão vencidos. Mas no exato momento que forem vencidos, venceram. Nossa. Então é esse jogo que nós temos que entender aqui. Paulo diz isso muito claramente. Estou fazendo uma ponte aqui no Novo Testamento, né? Fazendo uma busca no Novo Testamento. Não vou mais ficar aqui pontuando sempre a minha metodologia, né? Eu já fiz uma busca em Macabeus apócrifos. Certo. Agora estou fazendo uma busca no Novo Testamento. Você já vai percebendo a minha linha metodológica, né? Paulo diz isso muito claramente em Romanos, quando ele fala em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mas leia lá a lista de apóstolo Paulo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou quem poderá nos derrotar? Será a espada, a fome, etc. Ele está falando de coisas muito concretas e que, de fato, vencem o ser humano. Mas Paulo está dizendo o seguinte: por amor de Jesus Cristo, nós morremos todo dia. Por amor de Jesus Cristo, nós somos reputados, olha aí a passiva, né? Eles nos reputam como pessoas descartáveis, como ovelhas destinadas ao matadouro, ou seja, é uma questão de tempo e você não terá como viver na nossa sociedade. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo também fala para os seus discípulos, uma outra busca no Novo Testamento: tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Venceu? Como assim venceu? Morreu, né? Uma derrota estrondosa, né? Esse era aquele que nós esperávamos que fosse nos salvar. Pois é. Morreu desgraçadamente na cruz. Agora dizem que ressuscitou. E tem alguns que creem, né? Então, meus irmãos, é muito importante a gente pensar sobre o que significa o vencedor. O
o Júlio Braga comentou, é a noite de São Bartolomeu às avessas. Exatamente. Noite de São Bartolomeu às avessas, o que alguns crentes querem fazer, né? Porque a noite de São Bartolomeu nada mais é do que crente matando crente, né? Crente católico matando crente protestante, né? Ou crente, sei lá o quê, matando calvinistas, né? Então vejam como a igreja pode se tornar bestial, né? Eu quero pegar essa palavra do Júlio Braga, né? Para lembrar aqui um ponto muito importante e ao mesmo tempo chocante. Se você achar que não pode suportar, vai beber uma aguinha, etc. Mas eu recomendo que você fique aí. Em frente, irmão, irmã. Que é o seguinte: Cristo chama vencedores de dentro da igreja. Isso é chocante. É chocante. Significa dizer que tem uma igreja dentro da igreja. Isto é chocante. Não é para ninguém sair dizendo eu sou da igreja verdadeira, você é da igreja falsa, eu sou assim, você é assado. Não. É para que nós tenhamos consciência que a igreja, como nós a conhecemos, sempre será um povo misturado. Sempre será um povo misturado. E é assim que é. Não adianta chorar. Todos que tentaram fazer a igreja pura, a igreja certa, a igreja verdadeira, vai cair na noite de São Bartolomeu. Bem lembrado aí pelo nosso irmão, né? Se você quiser ter a igreja pura, você vai ter que matar pessoas. De uma forma ou de outra, mesmo que seja figuradamente, né? Você vai excluir, destruir, matar, arrancar. Eu conheço pessoas que foram excluídas das suas igrejas e elas são irremissíveis, irrecuperáveis. Elas estão como que amaldiçoadas, né? Elas não aceitam mais perdão, não aceitam misericórdia, não aceitam a graça, porque a exclusão que elas sofreram as matou. Eu estou alertando para o fato que viver em uma comunidade cristã é viver no meio de um povo misturado. E que o nosso desafio é encarar nossas comunidades como um campo missionário. Missionário em que sentido? No sentido em que nós devemos cuidar para que todos vençam, para que todos sejam fiéis a Jesus Cristo, sabendo, porém, que os baalonitas, jezabelitas da aula passada, nicolaítas, banqueteiam-se em nosso meio. E não tente tirá-los. Você não conseguirá. Você consegue contê-los, exortá-los, denunciá-los, mas dependendo da comunidade é mais fácil você ser escorraçado do que eles, porque às vezes eles é que estão em posições de poder. Então pensem muito seriamente nisso, que Cristo olha para suas igrejas. Ele não está falando para o mundão que não o conhece nem lhe ama. Ele está falando para suas igrejas. E de dentro delas chama vencedores. Por dedução, há derrotados dentro das igrejas. E os derrotados, então, de dentro das igrejas, são aqueles que vencem segundo o mundo, obviamente. Porque se os vencedores de Cristo são os derrotados para o mundo, então o inverso também é verdadeiro. Okay. Muitos que são vitoriosos no mundo, para Cristo são derrotados. Basta ler a carta de Laodiceia. Se acham bons, fortes, poderosos, para mim vocês são derrotados. Eu não consigo nem entrar na igreja de vocês. Okay. Eu estou na porta batendo, mas ainda estou por perto. Ainda sou acessível. Então, se houver alguém aí dentro fiel a mim,
venha comigo. Ao vencedor darei. Vocês estão buscando vida? Ao vencedor eu darei. Vocês estão buscando posição, identidade, subsistência? Ao vencedor eu darei. Mas eu darei pelo meu caminho, né? Então vocês têm que pensar seriamente o que é que vocês de fato querem, né? Então eu considero essa... Eu sei que isso é muito perigoso, eu espero ser muito bem entendido, mas há uma igreja dentro da igreja. Entenda isso, muito cuidado com isso. Isso é uma advertência para nos lembrar da humildade. Não é para a vaidade de ninguém, não é para cortar cabeças de ninguém, é para dizer, vai irmão, vence, me ajuda, eu também quero vencer, vai, vai. Não, seja fiel, não ceda, não faça isso, não ceda à violência. Não ceda à riqueza, não ceda à avareza, não faça concessões. Continue repartindo, distribuindo. Eu sei, mas estão abusando de mim. Não importa, mantenha-se fiel a Jesus Cristo. Mantenha acolhendo os pobres. Mantenha-se vestindo os desnudos e alimentando os famintos. Eu sei, mas minha igreja não cresce por causa disso. Não tem problema. Não tem problema. Você se julga fraco, pequenininho, mas Cristo está elogiando você. Mas as grandes igrejas que não repartem, que fazem campanha para construir templos ainda maiores, elas é que... Deixa elas lá, deixe. Talvez tenha vencedores lá também. Morador de rua não dá dízimo. Exato, né? Experimente cuidar dos pobres, para ver se sua igreja não vai abrir um barraquinho lá no fundo da vila e dizer, cuida deles lá, né? O Celso está dizendo assim, o Cristo mais deturpado é o Cristo dominador que subjuga a diversidade de seres humanos aos que se encontram na caixinha do fanatismo, do radicalismo. Este não é o Cristo do Apocalipse, mas sim aquele que armará uma tenda no meio do seu povo. Exato. Essa seria a maior vitória de quem segue o Cristo verdadeiro. Exatamente. Esse é o chamado. É um chamado ao vencedor. Lembra que na primeira visão, Cristo fala, estive morto, mas eis que vivo. Né? Então, esta é uma chamada para nos dar coragem total contra o império. Coragem total contra a violência. Porque o máximo que o império pode fazer, na pior das hipóteses, é caçar os nossos meios de vida e provocar nossa morte precoce. Esse é o máximo que o império pode fazer. A primeira promessa que eu mostrei aqui para vocês é, eu lhes darei acesso à árvore da vida. Todos querem garantir a vida. Todos querem garantir a vida. Lembra que Jesus falou, aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim chegar ao ponto de perder sua vida por amor a Cristo e ao caminho de Cristo, desse Cristo aí que o Celso falou, não o Cristo ditador que as religiões adoram, né, e que as igrejas adotaram, esses é que vencerão. Né? Então é um caminho, pensa aqui no Império Romano, pensa nos cultos da violência, da exploração, da fertilidade, do império, dos favores do império. Pensa como você poderia mudar de vida, melhorar de vida, se você aceitasse participar de associações comerciais ligadas ao culto do imperador, a ter uma Diana como sua padroeira e ceder aos seus encantos de comércio, de orgia, de prostituição, de imoralidade, de exploração. Isso rende dinheiro, né? Oferecer sacrifícios a ela para melhorar de vida, para enriquecer. Porque se você fosse rico no Império Romano, você estava feito. O Império Romano não se importava se você enriquecia, desde que você pagasse impostos.
O que o Cristo está dizendo a essas pequeninas igrejas da Ásia é o seguinte: resistam ao império. Resistam ao império. O máximo que o império pode fazer contra vocês é matá-los. Se os matar, terá apenas antecipado o seu prêmio. Você terá alcançado aquilo que nenhum deles alcançará. Nem o César alcançará, né? Nem os deuses deles alcançarão, mas vocês alcançarão. Ok? Sim, eu fiquei pensando que você disse aí um pouco mais atrás que uma das promessas era não apagar o nome do livro. Isso pode sugerir também o inverso, né? Que o nome pode ser apagado. Sim, exatamente. Então todo mundo fica, escreveu o nome do livro da vida como se isso fosse determinante e, né? Como você disse, como se não nem houvesse tem livro mesmo, uma figura e tal. Mas... sendo como se não houvesse necessidade de cuidar de nada. Né? Bom, deixe-me entrar aqui então naqueles 4 tópicos rapidamente, apenas para elucidá-los, né? De certa forma eles são claros, intuitivos, né? Mas eu vou aqui dar algumas dicas. A árvore prometida em Éfeso, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 7, obviamente faz referência a Gênesis. Então aqui estou buscando a fonte do Antigo Testamento, tá? Que Cristo, Deus, né? Lá não fala em Cristo, Deus planta 2 árvores no meio do jardim. Uma árvore é a árvore da vida. As ações autonomistas dos humanos causou o seu... o que eu falei? Causou a sua proibição de acesso, né? A vedação do acesso do humano à árvore da vida, querendo dizer que o ser humano perdeu acesso pleno à vida, que a vida agora passa a ser uma luta contínua, né? Então ele vai falar do primeiro casal expulso da árvore da vida. Por uma beleza extraordinária, o Senhor promete aqui ao vencedor em Éfeso, eu lhe darei que se alimente da árvore da vida, que significa um acesso pleno àquilo tudo que o ser humano perdeu, ou seja, tudo aquilo que gera ansiedade profunda no ser humano será restabelecido ao vencedor. Então eu lhe darei que se alimente da árvore da vida. Essa árvore da vida se torna, ao longo de toda a religião do Antigo Testamento, um símbolo de vida. Então, o livro de Provérbios fala da árvore da vida, a sabedoria é a árvore da vida para os que a alcançam. O fruto do justo é árvore de vida, né? Então, sempre essa figura desta árvore primeva, essa árvore mitológica da vida, né? Por quê? Porque nós desejamos vida. Vida deseja vida. Nós não desejamos morte. Nós desejamos vida e nosso maior medo existencial é o deixar de ser. Isso é inconcebível para a nossa mente. Então, a primeira promessa toca diretamente o ponto central. E o ponto central é: eu lhes devolverei o acesso à árvore da vida. O livro de Apocalipse fala coroa da vida, no capítulo 2, versículo 10, ele fala, olha, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, num primeiro lugar, ele fala árvore da vida. Não é árvore nenhuma. É a figura da vida. Coroa da vida. Não é coroa nenhuma. É a vida que importa. Ele fala também do paraíso, né? Jesus prometeu lá ao ladrão da cruz, ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né?
Então, essa ideia raríssima do paraíso é apresentada aqui como sendo símbolo do encontro com Deus. Símbolo... Meu Deus, eu falei encontro com Deus agora. Tremendo, tremendo. Não podia falar, né? Porque é segredo. Mas aqui não houve segredo. Aqui ele fala, né, claramente do acesso pleno, a superação plena, né? É a história do Éden invertida, né? Se o Éden fala da expulsão, desse exílio do ser humano, esse exílio do ser humano, essa saudade melancólica e agoniante que todos nós vivemos, a primeira promessa é a superação de tudo isso. Na segunda parte, na segunda igreja, aliás, a igreja de Esmirna, a segunda igreja, eu falei para vocês que ele faz uma promessa negativa, que é o dano da segunda morte. Não sofrerá o dano da segunda morte. Virado ao contrário, né, seria então a coroa da vida que está no versículo anterior. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte é colocado aqui como aquela morte definitiva, né? Porque tanto os judeus criam assim, como os cristãos também creem assim, a morte física não é a extinção da pessoa, porque a pessoa há uma outra dimensão do morrer, né? E essa morte, segunda morte, é esclarecida pelo próprio livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, quando ele fala, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu vou tratar mais sobre isso quando eu falar dos julgamentos, tá? Não vou falar sobre isso agora, quero apenas reforçar o fato de que se trata de uma promessa de vida plena. Vida plena, né? Paulo fala que o nosso maior inimigo é a morte, e de fato é. Mas ele fala, o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Este horror ao não ser, este horror de ser apagado, este medo fundante, este medo do qual nós vivemos e do qual fugimos, é extirpado aqui ao vencedor. O Júlio Braga falou, a angústia de todo ser humano Isso. é ter certeza da morte e não ter certeza do que acontece após a morte. Exatamente, essa angústia, exatamente, essa é uma palavra ótima para colocar aqui, a angústia. Se a gente parar para filosofar um pouco, né, a mola propulsora da nossa vida é correr para a vida, buscar a vida e fugir da morte. Todo o nosso cordão da vida é que nós somos paridos para a vida, lutando contra a morte. E a partir daí começa uma corrida da vida. O que é a nossa vida, senão uma corrida para garantir a vida mais longa possível e fugir das forças da morte. Então a nossa corrida humana pode ser ilustrada como sendo uma corrida, né, do útero ao túmulo, né? Nós somos expelidos do útero da vida, como se fosse um símbolo do jardim do Éden, o útero como sendo o nosso Éden, nosso paraíso. Nós somos expulsos dele, né? E a partir dali nós somos jogados numa... eu vou postar depois para vocês um videozinho que é propaganda de um game que é fantástico, né? Todo mundo já deve ter visto. Eu sempre penso nesse videozinho, mas eu vou colocar lá para vocês assistirem, que eu consigo.
que é um parto, né? É uma mulher dando à luz num parto, dando à luz, né? numa sala de parto, e quando o bebê nasce, ao invés de nascer, ele é atirado. Ele é atirado no espaço. Então, é como se o útero da mulher fosse um canhão, né? Tuf, ele é jogado no mundo. E a partir daí ele começa como se fosse um avião, uma bala no espaço. E ele vai em altíssima velocidade e na medida, como se fosse a nossa vida acelerada, né? Eu vou postar lá o vídeo, é fantástico. Legal. Esse vídeo é chocante, né? Graças a Deus ele dura só alguns segundos, mas por outro lado é a nossa vida acelerada, né? E ele vai se transformando em menino, adolescente, jovem, homem, adulto, senhor, envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo e tuf, aterriza abruptamente num túmulo sozinho, né? Então ele é atirado na vida, como se fosse um tiro mesmo, né? Pelo útero da mãe, né? E ele viaja em altíssima velocidade, tal, e tuf, cai lá sozinho no seu túmulo. É a vida humana acelerada, né? A gente tentando frear, né? Frear esse nosso encontro com o nosso destino. É dentro dessa perspectiva que o Apocalipse fala sobre a segunda morte. Olha, a primeira morte, a nossa morte, ela foi vencida por Jesus Cristo. Mas e depois? O que vem depois? Essa angústia, né? É melhor que não haja nada. Como dizem os secularistas e os materialistas e os ateus. É melhor que não haja nada. É melhor que haja apenas essa vida. Porque ficam inventando essa angústia do pós-morte, meu Deus do céu. Né? O Apocalipse resolve isso de uma maneira definitiva. Ao vencedor, dar-lhe-ei acesso à árvore da vida. E ele nunca sofrerá os danos do não ser. Né? Os ateus e os materialistas apenas resolveram acabar logo com isso. Vamos caminhar para o não ser, vamos encarar isso como a única coisa certa. Né? Uma vez uma pessoa falou para mim, eu conto com nada. Né? Se vier algo, beleza, estou no lucro. Né? Eu conto com nada. Para todos os efeitos, eu vivo pro nada. Né? É melhor viver pro nada. O que vier depois é lucro. Se tiver alguma coisa, beleza. Isso traz consequência de como Deus, eu vivo daí, né? Se houver um Deus, não houver um Deus, aí, né, aí é outra história. Tá. Dentro disso, eu lembrei daquele versículo que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque é só uma religião, né? Ela não vai produzir o efeito que nós estamos buscando lá, no final das contas, não vai acontecer. Essa segunda morte, eu não quero desenvolver muito o tema dela aqui, justamente porque ela é desenvolvida lá no capítulo 20, junto com a ressurreição, tá? E a ressurreição bem contextualizado. A ressurreição é um tópico que nós temos que tratar com cuidado. Por quê? Porque ele é, como a Irene lembrou aqui, Paulo, as palavras de Paulo, ele é central na nossa fé. Sim. Ou Cristo ressuscitou e venceu a morte, ou então bebamos e comamos que amanhã morreremos. É central na nossa né? Central, 1 Coríntios capítulo 15, exatamente. Eu posto muito quando é Páscoa, né? Sobre isso, porque é incrível. Né? Exato. Deixe-me correr aqui para Pérgamo, quando ele fala do maná. O maná, todo mundo conhece, né? Até quem não lê a Bíblia, todo mundo conhece. O maná é o pão que cai do céu, né? Então eu quero chamar a atenção para esse contexto do Antigo Testamento, né? Não vou acrescentar aqui o apócrifo, eu coloquei aqui alguma coisa do apócrifo, mas não acrescenta muito aquilo que vocês já sabem. Mas quero relacionar este maná com o capítulo 6 de João, quando o próprio Jesus adianta o nosso serviço, né? O nosso serviço exegético, e faz a devida aplicação do que significa o maná, quando ele fala, eu sou o pão da vida. Então ele fala, vossos pais comeram o pão no deserto, mas morreram. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. Ou seja, eu sou aquela subsistência que garante a vida. Seus pais viveram no lugar da morte.
Eles sobreviveram no deserto. Ora, deserto não é lugar de viver. Deserto não é habitat, pode ser habitat para o camelo, para, sei lá, para outros bichos, mas para o ser humano não é. Seus pais comeram pão do céu e viveram, mas morreram depois. Eles só prolongaram o encontro com a morte, mas morreram, né? Quando ele fala aqui do maná escondido, ele está evocando a ideia do pão do céu, o pão verdadeiro. Então, no céu haverá pão. Esse pão que nós comemos aqui, que a Irene agora está fazendo maravilhosamente bem. Mas é porque no céu vai ter, eu estou treinando. A gente come devagar, assim, saboreando, né? Pão com fermentação natural, tô fazendo propaganda para você, hein? Pão com fermentação natural, pão maravilhoso. Então você come devagar, porque tá, mas dali a pouco você tá com fome de novo. E se não comer, vai passar fome. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês vão parar de lutar contra a morte, vocês vão parar, porque eu lhe darei do maná. E de um outro maná, aquele que está escondido, né? Se vocês lembrarem, o Moisés guardou um pote de maná na arca. A arca sumiu, portanto surgiu daí a ideia do maná escondido, né? Existe uma ideia entre os judeus, aqui eu estou no campo apócrifo, né? De que Deus guardou a arca, e ao guardar a arca, guardou o maná. Então tem um maná escondido, né? Então aqui o João brinca, entre aspas, né? Brinca com esse sentido. O sentido do maná do deserto, o sentido que Cristo lhe deu e o sentido apócrifo, né? E fala, eu lhe darei o verdadeiro pão do céu. E por fim, né, falando aqui sobre a vida, o livro da vida, né? Então é muito comum os cristãos falarem, escreve meu nome no livro da vida. Isso é uma figura, né? É uma figura que vem do Antigo Testamento, plim plim, estou buscando as fontes do Antigo Testamento. O Daniel fala assim, todos aqueles que estão inscritos no livro. Moisés, lá no Êxodo, fala assim, se o Senhor não quer perdoar o meu povo, então eu também não quero papo com o Senhor, pode riscar o meu nome do livro que escreveste. E Deus fala para Moisés, baixa a bola aí, meu amigo. Não com essas palavras, obviamente, né? Eu estou interpretando. Baixa a bola aí, meu amigo. Eu boto no meu livro quem eu quero e risco quem eu quero. Então, teu nome está escrito no livro da vida. Mas já que você pediu, eu vou escrever também o nome do teu povo. Né? O Celso diz assim, se o livro da vida fosse impresso, o livro seria auditável. Ótimo, ótimo. Não é auditável, não é auditável. É virtual. Então, mas é auditável porque risca e pode risca. mexer, pode riscar, pode acrescentar. Pois é, olha, para aqueles cristãos que exigem voto impresso, Deus aqui usa uma figura de linguagem boa, né? Que é o livro, né? Então, essa ideia do livro, ela permeia todo o Antigo Testamento, ela também aparece no Novo Testamento, Paulo fala sobre livro da vida, Jesus fala sobre livro da vida, beleza, não tem problema. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que não há livro e não há nada escrito. Não é auditável, Celso. Por que não há livro? Por que não há livro? Porque Deus não precisa escrever, cara pálida. Porque Deus não precisa de memória, cara pálida. Conferir o nome, porque Deus sabe. Esses dias um professor falou da memória de Deus. Eu achei belíssimo. Eu achei belíssimo. Nós existimos em Deus. É isso que ele quer dizer com um livro que não se apaga. Eu escrevi um nome escrito. Esta questão do livro e do escrito é uma concessão para nós, que precisamos de livros e de escrita.
Por quê? Mas arranca o Porque teto precisa com calma. dar para nós a ideia do gravado, autenticado, com firma reconhecida, impresso, auditável. É uma concessão de Deus para nós. O que está por trás desta figura é nós estamos na vida. Não é nosso nome. Somos nós. O nome aqui é uma figura do eu. Eu. Estou incerto. Incerto não com C, né? Incerto com S. Inserido na vida. Deixa Lembra eu ver da se não videira? caiu a audiência depois que você falou isso. Voltem, Retirou o voltem, livro. voltem, Depois voltem. que retirou o livro, pessoal. Mas é importante que vocês, se puderem, né, ultrapassem a figura para ver o que é que está por trás da figura. O que é que a figura quer nos dizer? O que ela quer nos dizer não é nome e livro. Ela quer dizer eu na vida. É como mergulhar-se num oceano de vida. Vida da vida da vida. O rio da vida. O livro da vida. A coroa da vida. A árvore da vida. O pão da vida. Então, essa minha ânsia, essa alma que puxa o fôlego, expele o fôlego, veja que o nosso respirar é e expirar. E volta de novo, mas em cada respiração nós morremos. Nós expiramos. Em cada respiração nós puxamos o fôlego e o devolvemos. E puxamos de novo e morremos de novo. Puxamos de novo e morremos de novo. Uma vez eu estava dando aula sobre isso e uma menina, não sei se ela era enfermeira e tal, ela falou, professor, a gente fala que expirar, expirou, entregou o fôlego pela última vez. Quer dizer, uma vez o nosso expirar será o último. Expirou, entregou o fôlego, expirou. Gente, mas ela me chamou a atenção para o seguinte fato. A pessoa é constatada morta, na verdade, quando tenta puxar o fôlego e não consegue mais. Okay. Então é no inspirar que se constata a morte. Por quê? Porque o expirar é coisa do vivo. Nós inspiramos e expiramos, inspiramos e expiramos. É no inspirar que se percebe. Não inspira mais. Não inspira mais. Entregou o fôlego da vida, expirou. Exato. O que Cristo está nos dizendo aqui é: vocês nunca mais se preocuparão se o fôlego de vida vai voltar ou não. Porque seu nome está inscrito, registrado na vida. Mas não é teu nome, cara pálida, ou cara escura, ou cara marrom, ou cara negra, ou cara vermelha, ou cara amarela. Não é teu nome. É você mergulhado, batizado na vida. Não é isso que significa o nosso batismo? Nós fomos batizados em Cristo, batizados no Espírito. Não é isso que significa? Deixa eu ver se o pessoal está aqui ainda, depois que a gente arrancou o livro da vida. Mas pelo menos o Fabrício tá. Ele disse, aula de poesia agora, fantástico! Legal. Agora, então você acabou com o livro da vida agora. Mas deixe-me colocar uma coisa no lugar. Eu quero falar aqui do segundo tópico e acho que é isso que eu vou conseguir falar hoje. Digam se vocês estão bem. Gente, a nova identidade. Receberão uma pedra branca. Ninguém sabe o que é pedra branca. Existem aqui diversas especulações. Pode ser o voto no Senado,
pode ser sorteio, ninguém sabe exatamente o que significa pedra branca. Tudo bem, não vamos entrar aqui na questão. A pedra fala apenas de fixidez, ou seja, não está anotado em material perecível, né? Como o voto impresso, né? Não está registrado em material perecível, está registrado na pedra. Então está falando aqui de uma identidade que nunca será perdida. E fala da branca, pedra branca, porque se tratar de cultura romana, havia pedra branca e pedra preta, como se fosse assim ou assim, né? Votou sim para voto sim, senhor presidente, voto não. Então era pedrinha branca, pedrinha preta, um símbolo cultural. Seja pela simbologia que o branco tem no Apocalipse, da pureza, da justiça, da aceitação, do acolhimento, né? E o que importa aqui é que o seu nome está escrito nela e ninguém conhece a não ser aquele que o recebeu. Pergunta: para que serve um nome que ninguém conhece, a não ser você mesmo? Significa, meus irmãos, dizer: eu sei quem eu sou. Vejam que a nossa luta é uma luta pela vida, como eu falei, mas como nós não somos meramente animais, nós não estamos satisfeitos apenas em garantir a vida. Garantir a vida. Eu quero saber muito mais profundamente do que isso, quem eu sou, afinal. Quem eu sou? As pessoas dizem isso e aquilo de mim. Mamãe dizia que eu era bonito, né? O filhinho da mamãe, tão lindinho, tão bonitinho. Papai dizia, você vai ser médico, meu filho. Então assim, nossos pais nos dão um nome. Eu não me chamei de Eliseu. Ninguém se deu seu próprio nome. Foi mamãe e papai que disseram, vamos colocar o nome de Eliseu? É bonito, bonito, né? Pode ser que depois você goste, não goste do seu nome. Eu gosto do nome da Irene. Ela fala, não é, né? Não, eu gosto. Não gosto do Então, ela não gosta. Mas nenhum de nós tem o direito de dar seu próprio nome. A menos que você faça um processo, etc, né, Celso? Processo bem chato, complicado, etc, de mudar o nome. Se o nome for considerado pejorativo, Mas, de qualquer maneira, você tem que ficar explicando o teu nome. Meu pai achou esse nome, não sei aonde, etc. Meu pai se chamava... a gente até evitava dizer o nome dele. Meu pai se chamava Ostragésimo. Olha que chique. Ele é o único no mundo. Ostragésimo. Por que meu pai... Ostragésimo? Duvido que alguém tenha um nome igual a esse. Duvido. Sabe por quê? Porque o cartorário, na época, não conseguiu colocar o nome de Austregésilo. Por que um cara do sítio... mas pelo menos existe. Austragésilo ou Austregésilo. Existe. Por que alguém no sítio quer colocar o nome no seu filho de Austregésilo? Ele queria que esse filho fosse famoso, obviamente. E meu pai era um gênio. Cá para nós, meu pai era um gênio. A gente chamava ele de Seu Pereira, né? Todo mundo, Seu Pereira, Seu Pereira. Porque, evidentemente, ninguém iria chamar o seu Ostragésimo. Bom, meus irmãos, o que essa promessa está dizendo é o seguinte, que aquele que me criou, aquele que me conhece, diz quem eu sou e sela isso com um novo nome. Eu conheço esse nome. Eu sei quem é esse nome. Eu agora me conheço nele. Porque este Eliseu, projetado pelo papai e mamãe, esse Eliseu que tem uma imagem pública, né? Que é trabalhador, cidadão, vizinho, marido, pai,
Às vezes entra em crise e fala, que raio eu sou? Por que eu fiz isso? Né? Então, esse mistério que nós somos para nós mesmos, essa angústia de saber, meu Deus, será que eu posso fazer alguma coisa má? Será que um dia eu posso surtar e decepcionar todo mundo? Será que eu sou honesto como quero ser? Meu Deus, pessoas de bem fazem coisas horríveis. O que há dentro de mim? O Cristo está dizendo, eu sei quem você é e eu o direi a você. E a partir disso você se conhecerá. E as pessoas saberão quem você é se você o disser para elas. Eu sei quem você é. É isto que significa o novo nome. Nome é símbolo de identidade. Eu sei quem eu sou. As pessoas não deformarão mais a minha imagem. Elas não mais me julgarão. Elas não mais terão o direito de dizer quem eu sou. Porque aquele que me criou, o meu pai de fato, não o meu pai humano, que também não se conhecia e que também não me conheceu jamais. Assim como eu também não conheço as pessoas, conheço-as superficialmente, né? Este Pai eterno sabe quem sou, diz quem sou, afirma quem sou, e a partir disso minha identidade está segura. Então, no capítulo 3 vai aparecer, colocarei sobre ele o nome do meu Pai, o nome do meu Deus, o nome de onde ele é. Você é de onde? Você carrega traços de qual cultura? Tudo isso poderá ser superado, vencido, refeito, porque você carregará uma nova cidadania. Paulo fala, a nossa cidadania está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, com isso eu dou por encerrada as promessas, porque depois ele fala da cidade, né? E aqui as pessoas pensam que nós vamos para o céu, né? Mas eu sinto informar, eu vou derrubar esse último... Você já derrubou tudo. Eu vou derrubar essa última e encerrar a aula. Ninguém vai para o céu. Meus irmãos. Para, o Silvio já está desesperado aqui, ó. Fuga, meus irmãos. É Deus que desce, meus irmãos. Gente, mas você vai arrancar o céu no fim da aula também? É Deus que desce. A cidade que desce dos céus, meus irmãos. Por isso que nós oramos, venha o teu reino, meus irmãos. E não leva-nos ao teu reino. Não existe um único versículo dizendo que nós vamos para o céu. Diz que Deus desce do céu e instala o seu reino no nosso meio. Portanto, nós teremos lugar, meus irmãos. Pensem tantos vocês que não têm lugar, meus irmãos. Pensem quantos afegãos agora estão engrossando os acampamentos de refugiados do mundo, que vão viver para sempre fora do seu ambiente, porque não tem lugar nesse mundo. E mesmo aqueles que têm pátria, de fato não têm, porque como acontece conosco agora brasileiros, estamos no sentido estrangeiros no nosso próprio país, dizendo por que os brasileiros decidiram isto? Que povo é esse, meu Deus? Quem é o brasileiro que vota contra si mesmo? Que aprova a dilapidação dos seus próprios bens? Como diz o Gessé Souza, né? Gessé Souza, aqui não precisa guerra, porque o próprio brasileiro entrega. Aqui não precisa guerra. Por que os Estados Unidos não invadem o Brasil? Não precisa. Nós mesmos chamamos eles aqui e entregamos tudo. Que povo é esse, meu Deus?
que nos faz sentir estrangeiros na nossa própria terra, me dizendo, meu Deus, vou ter que sair do Brasil para preservar minha humanidade. Vou ter que ser estrangeiro em outro país para preservar a minha sanidade mental. Mas para onde eu iria? Jesus está dizendo, haverá um lugar em que nós nos sentiremos em casa, em que nós diremos, finalmente aqui todos são iguais. Todos têm pão, todos têm água, todos têm vida, todos têm roupa, todos têm terra, todos estão em casa. Um lugar em que nós podemos deixar de sentir saudade e dizer, finalmente eu me sinto em casa. E especialmente não vai correr lágrima dos Finalmente olhos, né? a justiça. Porque não vai ter tristeza. Finalmente, exatamente. Então, nós até tristeza, choraremos tem que ter igualdade. de alegria, né? Por isso que lá no Apocalipse 19 fala que a primeira figura do reino é pão, é uma mesa, é água, é a vida assegurada. Né? É isso que a Nova Jerusalém significa, porque a Velha Jerusalém, meus irmãos, é a nossa terra. É a terra da selvageria, da opressão, do imposto, da fome, da seca, do estrangeirismo. Essa é a Velha Jerusalém. Já foi lá na Velha Jerusalém? É isso que ela é. Ela é um retrato do nosso mundo. O afegão não pode viver em casa, o sírio não pode viver em casa, o libanês não pode viver em casa, o baiano não pode viver na Bahia, o gaúcho não pode viver no Rio Grande do Sul, né? Todos nós somos, de certa forma, estrangeiros e exilados. E Jesus está dizendo, eu garanto a vocês que resistem o império, que afirmam o direito humano de viver em paz, vocês que têm fome e sede de justiça, vocês que amam a misericórdia, vocês que não aceitam a luta de classes, vocês que não aceitam a exclusão, vocês que não aceitam a concentração de rendas. O socialismo não trará isso, o comunismo não trará isso, o Talibã não trará, o capitalismo não trará. Eu falei isso lá nas aulas iniciais. A Jerusalém do céu, aquela que desce da parte do Cristo, o Cristo que venceu, o Cristo da paz, o Cristo da justiça, este trará paz e justiça, alimento, água, terra, roupa e paz. Nossa. E haverá um lugar em que o nosso coração deixará a angústia para trás, né? Um lugar em que nós diremos, ufa, finalmente, nós estamos em casa. Essa casa não é no céu. Essa casa é aqui. E quanto mais nós nos reconciliarmos com isto, mais parecido com Cristo nós seremos. Vou falar uma última coisa sobre isso. Eu sou cristão, filho de cristãos. Eu sou fruto dessa igreja que está aí, não sou melhor do que ela, eu critico a igreja a partir de dentro dela. Eu não falo da igreja como uma terceira entidade a qual eu não pertenço. Eu a critico de dentro, como cidadão dela. Eu tenho me perguntado por que os crentes se tornaram tão estranhos. Tão estranhos. Como eles podem aderir a coisas tão estranhas e tão avessas ao reino de Cristo? É porque eles foram educados para a alienação. Os cristãos não se reconhecem como pessoas criadas da terra para a terra. Por isso eles não têm sensibilidade para a fome, para a sede, para a terra, para a aposentadoria, para a natureza. Eles não têm sensibilidade. Isso aqui vai ser destruído, meu irmão. Exato. Então, o cristão do qual eu sou parte,
é a massa de manobra perfeita. É a massa de manobra perfeita. Por quê? Porque ele foi educado para alienação. Ele é a massa perfeita para servir de massa de manobra para qualquer ditador. Por quê? Porque ele foi educado pedagogicamente para a alienação. O que o Apocalipse está dizendo aqui para nós é: vença estas alienações, vença a alienação do império e vença a alienação que te torna massa de manobra do império. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com seu irmão. Não o explore. Reconcilie-se com a terra. Reconcilie-se consigo mesmo. Porque é isto que significa a Nova Jerusalém. Se não é isso, meus irmãos, então não é nada. Se não é isso, então não é nada. E se você achar uma rota de fuga, me informe, porque eu leio a Bíblia há 40 anos. Não vou falar mais, porque para não entregar a minha idade. Mas eu leio a Bíblia há mais de 40 anos. E não tem rota de fuga. A fuga foi inventada para nos transformar em massa de manobra. Nossa, o pessoal tá desesperado. Você tá levando muito a sério esse negócio de Apocalipse pé no chão. Porque você arranca o céu, você já arrancou tudo. Aí você arranca o céu no final da aula. Quero ver como é que Mas eu vou colocar, eu vou colocar coisas. Eu vou colocar coisas muito boas no lugar. Viu? O Silvio falou assim: não tem coroa de verdade, não tem livro da vida, não tem cidade de ouro, não tem árvore da vida. Isso é o capitalismo sendo arrancado das escrituras. E só está sobrando a justiça e o amor. Isso não é muito atraente, não. É, boa. E o Celso também tá chateado aqui. Falou assim: não tem livro da vida, não vamos para o céu, aguentem firme. Daí ele falou: mais um ídolo derrubado, não terei minha mansão no condomínio de ouro do céu. Aí o mestre, quebra de paradigma, com 3 pontos de interrogação. Aí o Júlio falou assim, antes disso ele falou, tem vários comentários aqui. Depois vocês leiam aqui, vocês vão ver que eu não falei, assim, eu não falei não nenhum parece texto. Que a igreja vive numa Matrix? Claro. Né? Porque, claro. Ele diz assim também, sem meritocracia? Como assim, meu irmão? Ela vai falando. Vocês veem aí os Balaões, Jezabéis e Nicolaus, estou usando a linguagem da aula passada. Vejam lá o vídeo e as anotações, que estão no nosso meio. E que Jesus está dizendo, tenho, porém, contra vocês isto. Tenho, porém, contra vocês isto. Estão ensinando os meus filhos a se contaminarem. Por isso, quando eu falo morrer pelo Evangelho, não é como os crentes querem fazer agora em 7 de setembro. Isso aí não é morrer pelo Evangelho, não é sofrer pelo Evangelho. É burrice mesmo. É burrice mesmo. Né? É alienação em grau severo. Grau severo. É uma alienopatia. Gravíssima. Gravíssima. É verdade, é preocupante. Né? O que eu estou falando é de fidelidade a Jesus Cristo. Não se engane. Se você rever sua fidelidade a Jesus Cristo, o sistema do mundo reage. Onde ele estiver, ele reage. Né? Um cristão, como Charles Wesley, por exemplo, que falou, quando eu morrer, se houver uma moeda no meu bolso, deem para alguém, porque eu não quero ter uma moeda na minha mão, foi expulso da igreja. Claro, porque a igreja não suporta o evangelho de Jesus Cristo. É claro que depois os herdeiros de Wesley dão um jeitinho na doutrina dele, né? Mas nós não suportamos o Cristo verdadeiro, por isso o falsificamos, né?
E aí criamos esse evangelho placebo que é alienante. É alienante, né? Quando a igreja fala assim, não queremos papo com política e tal, é alienação. A igreja não se envolvia com política. Agora ela se envolve, mas como massa de manobra. Ela é incapaz de dar testemunho de um reino. E é disso que o Apocalipse trata. É o reino de Cristo versus o império, né? Ora, o que nós vamos fazer se as nossas igrejas se tornaram parte do império? Se tornaram o falso profeta do império? Nós temos que denunciá-la. Não há jeito. Mas lembrem vocês que o Cristo está chamando vencedores. Tem uns últimos comentários aqui, o Thales Ronan tá dizendo assim, que você detonou aquele hino que diz, sou forasteiro, aqui em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Não, esse não, porque esse sentido de alheamento, de forasteiro, é em relação ao sistema que nos governa. Sim, mas fala aqui, eu sou forasteiro aqui em terra estranha, mas então, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Não, mas eu corrijo essa letra aí pelo seguinte, porque o reino é do céu, não no sentido de posse, no sentido from, de origem. Origem, tá. Esse sistema que nós representamos, do qual somos embaixadores, é sua origem. Porque o reino dos céus, eu expliquei isso aqui numa aula anterior, fala da sua origem e não da sua posse. Entendeu? Tá. O grego aqui, o inglês, faria a distinção. Kingdom from heaven. E não do céu. Né? Então ele desce do céu. Quando fala do céu, significa que é um sistema não criado por nós. E nós o antecipamos aqui. Como? Praticando justiça. Praticando justiça, praticando solidariedade, praticando misericórdia, resistindo à sedução do império. É só que esses tudo bem, o sentido é esse, mas esse sentido sim, é perdido no meio claro, do caminho, então claro. Aqui quem canta isso, não imagina a Nova Jerusalém descendo, imagina você subindo, indo pro céu no arrebatamento. Eu lembro aqui daquele hino que eu toquei aqui numa aula passada, né, que é da linda pátria estou bem longe, isso. Né? Cansado estou. Passarinhos belas flores querem me seduzir. Assim, que passarinho belas flores? Eu quero ir para Pedra de Ouro. Eu quero pedra. Condenado, lugar condenado. Exatamente. Então, e não preciso praticar justiça aqui, não preciso nada disso. Tem mais alguns comentários? A Celi Xavier falou, não tem banquete? Aí eu respondi pra ela assim, banquete tem, a diferença é que é pra todos. Exato. E a Ilse disse, hoje não ficou pedra sobre pedra. E tem vinho, hein? E tem vinho. Não era vinho, não vai ser vinho, é alguma coisa parecida. No céu tem vinho envelhecido, cara. Uma pessoa falou pra nós. Eu não queria tomar vinho no céu, vinho é fruto da terra, né? Pão, árvore, rio, é tudo coisa da terra, né? Ai, vai ter vinho. Vinho envelhecido, vai saber, hein? A Ivete ainda falou, é terrível pensar que o nosso próprio povo entregou o país a esses destruidores. Só a fé pode nos preservar, é verdade. Amém. Isso é dar testemunho do evangelho. Sim. Né? Resistir ao império é resistir à exploração. Porque o império é a máquina de explorar, né? As pessoas não entendem. Hoje, quando se chama os Estados Unidos de imperialismo, a igreja fica ofendida, né? Ela não entende que os Estados Unidos são a cabeça do sistema imperialista, né? Eles não entendem como que o evangelho pode ter vindo por mãos americanas e, ao mesmo tempo, o monstro capitalista também veio, né? Eles não conseguem fazer essa dissociação. O que eu vou fazer? Eu sou obrigado a chutar o balde, né, Celso? Tá, últimos comentários. A Celi e aquele hino que fala, quando fizeram a chamada, o meu nome lá estarei. Figura de linguagem. E o Celso, então se não temos livro da vida para conferir se estamos salvos, vamos ter chip, né? Eu falei, espero que seja uma coisa mais avançada do que chip. Olha só, o Apocalipse vai falar que o seu nome é gravado em nós. Figura de linguagem. Figura de linguagem. Isso é um chip de alta tecnologia, vai ser. Fala que será escrito na nossa testa, assim como a marca da besta estará na testa. Figura de linguagem.
Né? Ninguém vai andar com um documento na testa. Né? Primeiro, ninguém tem dúvida de nada, né? Nós somos conhecidos, acabou a mentira, né? A Rosana Prado disse também, estou aqui bem, imagina se Deus precisasse de livro. Ah, boa, exatamente. E o Elton disse, muitas igrejas já expiraram faz tempo e não inspiram mais nada. Exato, exato, ótimo. E o Júlio está perguntando se em casa o seu pai era papai Ustra. Não. E agora eu quero falar um pouquinho, só para concluir, um comentário aqui sobre a Pedrinha Branca, que é bem interessante também. A Judite diz, Pedrinha Branca, passagem belíssima que fala da nossa morte em Cristo Jesus. Nele estamos e somos novas pessoas. Isso. Que maravilhoso saber que no porvir temos uma identidade nele, que somos em Cristo, ninguém nos rouba. Isso. E é interessante que é uma coisa que você sabe, é meio secreta, então não são os outros, né? Como você disse, ninguém vai dizer quem eu sou. Exato. É Deus que diz quem eu sou e eu aceito quem eu sou. Exato. Né? Então, a minha identidade não depende, eu posso ser um anônimo aqui na Terra, mas eu tenho a minha identidade, né? Então, essa pedrinha branca é bem interessante, cada um cuida da sua pedrinha branca. É a reconciliação perfeita com o Criador. Eu sou quem Ele diz que eu sou e farei aquilo que Ele me criou para fazer. Né? Meu destino, minha vida, minha plenitude. Perfeito? Bom, sim, estouramos tudo, não fala mais tudo. Nada. E a Judina falou, Jerusalém, bonita, ruas de ouro, mar de cristal. Meu Deus, tadinho. Foi tudo pro saco. Tudo figura. Tudo figura, mas eu vou falar mais sobre flores, isso. Nossa pátria é aqui mesmo, ainda o passarinho foi pro Beleléu. Ufa, já fiquei felizinho. E o Júlio, o pastor das Piadinhas, disse que não é a favor de nenhum político, só é a favor do governo. Por isso está convocando as manifestações de aceita. Por quê? Porque é Deus que estabelece. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Hoje é dia 22, hoje é dia 22/8, né? Pelo amor de Deus, repensem. E ajudem os cristãos a repensarem, a lembrarem quem eles são. Né? Por favor, né? Repensem. Não se deixem manobrar. Né? Vocês foram libertos por Cristo. Né? Vocês podem fazer isso na maior ingenuidade, mas os lobos lá em cima sabem que estão manipulando. Né? Então, é o Cristo que está nos chamando. Né? Então, que isso tenha algum sentido prático para nós, né? Bom, irmãos, bom domingo, tchau para todos, nos vemos domingo que vem. Tchau, tchau. Cuidem-se.